Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar, como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Pessoal, não se esqueçam que no próximo sábado agora temos a nossa live marcada, em busca dos 1000 inscritos. Aguardo todos vocês. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma passadinha lá. Um bom conto a todos. As 7 regras para sobreviver ao banquete das agulhas. Me chamo Giovanni e tenho 22 anos. E faço alguns bicos de babá para pagar a minha faculdade de arquitetura. Já estou nessa há algum tempo e pensava que já tinha visto de tudo. Até eu ser contratada para cuidar de uma menininha de 9 anos chamada Júlia. Dona Sônia, mãe de Júlia, entrou em contato comigo através de minha mãe, perguntando se eu podia passar o fim de semana com sua filhinha. Havia surgido uma emergência familiar e ela precisava viajar, mas não queria levar Júlia junto, por se tratar de uma viagem bastante longa e penosa, segundo ela. Eu estava passando por um período de recesso na faculdade, então aceitei o serviço. Uma graninha extra sempre faz bem. Ainda mais depois que fiquei sabendo por minha mãe, que já havia trabalhado como doméstica para a família, que a dona Sônia era uma viúva que herdara uma fortuna do falecido marido, e não poupava quando se tratava de cuidar de seu bebê, como adorava chamar sua filha. Ficou acertado que eu me apresentaria na casa na manhã de sexta-feira, já que ela ia viajar bem cedo. Eu disse a casa, mas na verdade parecia-me mais uma mansão de 2 andares, com tantos quartos e banheiros que poderiam abrigar umas 5 famílias no mínimo. No horário marcado, apresentei-me no local, com uma mochila nas costas, algumas trocas de roupas e meus livros da faculdade. Pensava eu que teria um tempinho para estudar à noite, quando Júlia estivesse dormindo. Quanta inocência! Uma empregada de cara sisuda me recebeu na porta, examinando-me de cima a baixo, e me levou até a sala de estar. Dona Sônia, muito mais simpática que sua funcionária, recebeu-me e imediatamente começou a despejar uma enxurrada de recomendações. Preferências alimentares, limitações, medicações para emergências e todo tipo de minúcias. Esqueci-me da metade no momento em que ela parou de falar. Percebendo minha confusão, ela abriu um largo sorriso, com os dentes mais brancos que a neve, e falou: "Eu sei que é muita coisa para lembrar, Giovanna. Giovanna é o seu nome, né?" Eu apenas assenti. "Mas não se preocupe, deixei tudo anotadinho aqui para você. Tire um tempinho para ler, e vai ficar tudo bem." Peguei o papel, passei os olhos rapidamente e enfiei no bolso. Parecia mais uma lista de compras. Fomos então ao quarto de Júlia. O lugar parecia o aposento de uma princesa, abarrotado de bonecas por todos os lados, desde bibelôs até bonecas ultra-realistas que chegavam a assustar pelo grau de detalhismo. O quarto era todo em rosa claro, e os móveis eram visivelmente de primeira linha. A iluminação estava baixa e Júlia ainda dormia. Era muito cedo.
Dona Sônia queria sair antes que a filha acordasse, para evitar despedidas complicadas. Aproximou-se da cama, beijou o rosto da menina, que se mexeu levemente e continuou a dormir. E saímos do quarto pé por pé. Na garagem, o motorista já aguardava com o motor ligado. Bom, acho que é tudo, Giovanna. Ah, não se esqueça de ler o bilhetinho. É bem importante. E cuide bem da minha menina. Pode deixar, Dona Sônia. Vou cuidar bem dela. Respondi com um sorriso mais forçado do que o necessário. Ah, e tenha paciência com o meu bebê, por favor. Ela às vezes é um pouquinho geniosa. Aquela última observação me deixou receosa, mas me limitei a sorrir e dizer que estava acostumada com crianças. Dona Sônia partiu e ficamos apenas eu e Júlia naquela enorme mansão. Os empregados já haviam se recolhido e o motorista não pernoitava na casa. Fui até a sala, sentei-me num enorme sofá e puxei o bilhete do bolso. Dizia o seguinte: Querida Giovanna, obrigada por cuidar do meu tesouro. Para que seu fim de semana seja tranquilo e você saia viva, satisfeita desta casa, siga essas instruções à risca. Não são sugestões, são leis. Número 1. O despertar. Júlia acorda às 8h14. Não entre no quarto antes disso. Se ouvir barulho de móveis sendo arrastados ou risadas de adultos vindo lá de dentro, antes do horário, ignore. São apenas as bonecas se acomodando. Número 2. A dieta. Júlia é alérgica a qualquer coisa que tenha pulpo. Sirva apenas a carne que está no pote de vidro, sem etiqueta no congelador. Não cheire a carne. Não tempere a carne. Número 3. O espelho. Júlia não pode ver o próprio reflexo. Todos os espelhos da casa foram cobertos com veludo preto. Se um pano cair, não olhe. Cubra-o de olhos bem fechados. Se você olhar para ele, ele olhará para você de volta. Número 4. O quarto das bonecas. Às 15 horas, Júlia brinca de chá. Você deve servir 2 xícaras. Uma para ela e outra para a boneca de porcelana que estiver sentada na cabeceira. Se a boneca piscar, peça desculpas pela temperatura do chá. Ela é exigente. Número 5. A regra do nome. Nunca chame Júlia de menina ou criança. Use apenas o nome dela ou meu bebê. Ela detesta que lembrem-a que ela um dia já foi humana. Número 6. O silêncio das 22 horas. À noite, Júlia dorme pesado. Mas se por volta da meia-noite você ouvir alguém chorando no porão pedindo por mamãe, não desça. Minha mãe está lá embaixo, há 10 anos. Ela ainda não entendeu que a neta tem fome. Número 7. A saída. Não tente sair da casa antes de eu voltar. Os cães no jardim não comem carne de boi há semanas. Eles estão famintos. Apesar de toda a estranheza, o dia correu em um silêncio sepulcral. Júlia era uma criança pálida, de movimentos rígidos, quase como se fosse uma de suas próprias bonecas. Ela não falava, apenas apontava. Eu segui tudo, servi a carne estranha, evitei os espelhos e ignorei os arranhões na parede. Mas o erro aconteceu por causa da minha maldita mania de organização. Eram 23h45.
Eu estava na sala, tentando estudar, quando ouvi um baque surdo no corredor de cima. Subi as escadas e vi que um dos veludos pretos no espelho principal havia escorregado. Lembrei-me da regra número 3. Cubra-o de olhos bem fechados. Mas o sono e o cansaço me traíram. Por um reflexo humano idiota, enquanto eu puxava o tecido, meus olhos encontraram a superfície de prata. Eu não vi meu reflexo. Vi o quarto de Júlia através do espelho. Ela não estava dormindo, estava de pé, no meio do quarto. Mas sua pele não era mais pálida, era de porcelana rachada. Ela segurava uma das bonecas, aquela para quem eu deveria ter servido chá. Só que a boneca agora tinha o meu rosto. E Júlia estava com uma agulha de sutura nas mãos, costurando os lábios da pequena Giovanna de pano. Senti uma dor aguda, lancinante na boca. Tentei gritar, mas meus lábios estavam colados. O sangue começou a escorrer quente pelo meu queixo. Pelo espelho, Júlia olhou diretamente para mim e sorriu. Seus dentes eram idênticos aos da mãe, brancos demais para serem reais. Eu disse que ela era geniosa, Giovanna. Uma voz sussurrou atrás de mim. Era a empregada de cara sisuda. Ela não estava me ajudando. Segurava um pires com a carne crua do congelador. Agora, por favor, não faça barulho. É quase meia-noite e o bebê odeia ser interrompido enquanto faz suas novas amigas. Tentei correr, mas minhas pernas estavam pesadas, rígidas, frias. Olhei para minhas mãos e vi o brilho da porcelana sob a luz do luar. Eu não era mais a babá. Eu era o próximo item da coleção. A cerimônia do chá macabra. Lá estava eu, agora uma boneca de porcelana, com a memória viva do meu próprio desespero, observando meu corpo imóvel sentado àquela mesinha diminuta. Júlia, com a agulha ainda manchada, arrumava os pequenos bules e xícaras. Meus olhos, agora vazios e vitrificados, fixavam-se em cada movimento da criança, que exibia uma vivacidade sádica. Ela despejou um líquido escuro em uma das xícaras e empurrou em minha direção, com um sorriso largo e perverso, brincando em seus lábios enquanto sussurrava. Espero que goste do chá, bebê. É um chá especial, trazido direto da adega da vovó. Em meu silêncio forçado, eu senti o terror gélido de cera se misturar com o desespero da minha alma aprisionada. Meu novo rosto de porcelana não podia gritar quando Júlia, com um risinho infantil, cortou um pedaço da carne sem etiqueta e ofereceu à minha boca estática. Não se preocupe, o primeiro pedaço é sempre o mais difícil de descer. Enquanto o relógio batia à meia-noite, um choro abafado subia do porão. E eu vi as outras bonecas do quarto moverem suas cabeças lentamente, observando a nova integrante se juntar à festa. O banquete das agulhas. Júlia não brincava de chá como as outras crianças. Ela brincava de concerto. Com um estilete enferrujado em uma das mãos e uma agulha de tapeçaria na outra, ela começou a circular a mesa, avaliando suas peças. Eu ouvia o som do metal raspando na porcelana, um ruído que agora ecoava dentro do meu próprio crânio de louça. Ela parou diante de uma boneca antiga, cujos olhos de vidro pareciam me suplicar por ajuda, e com um movimento lento, cravou o estilete no braço de gesso dela.
Uma lasca branca voou e um som de choro abafado, que parecia vir das próprias paredes, preencheu o quarto. "Esta aqui ainda sente frio", sussurrou Júlia, começando a costurar a ferida aberta com um fio de cabelo humano, apertando o nó até que o material estalasse. Eu assistia a tudo, paralisada, em meu novo corpo rígido. Sentia a ponta fria do estilete de Júlia tocar minha bochecha, traçando o caminho de onde um dia houve o meu sorriso. A menina inclinou a cabeça, estudando o meu rosto, e cravou a agulha profundamente na articulação do meu pulso. Ouvi um som seco de mecanismo travando. A dor era abstrata, mas o horror era absoluto. No canto do quarto, as outras bonecas mutiladas e recosturadas tremiam imperceptivelmente. Enquanto Júlia se afastava para buscar mais linhas, uma única gota de umidade, pesada e salgada, brotou no canto do meu olho estático e escorreu lentamente pelo meu rosto inexpressivo, manchando para sempre a perfeição daquela pele de louça. Eu soube, naquele instante, que nunca mais conheceria o toque do sol. Contos e causas de arrepiar. Gostaram do conto? Então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Não se esqueçam, pessoal, temos a nossa live marcada no próximo sábado, às 22h30. Aguardo todos vocês lá. Uma boa noite e até o próximo conto.